bem no coração da Amazônia, onde a floresta parece ter vida própria, existe uma história de superação que, sinceramente, parece coisa de filme. É a saga de Tomé Açu, uma comunidade que nasceu do encontro de culturas totalmente diferentes e que conseguiu transformar a devastação em um modelo de agricultura para um mundo todo. Então vamos mergulhar nessa história. A nossa jornada aqui vai passar por 6 grandes momentos, começando lá atrás com os donos originais da Terra e chegando até o legado que Tomé Açu deixa hoje para o planeta. Essa frase do Michinori Konagano, que é um dos produtores de lá, já diz tudo, né? É sobre reconhecer os erros do passado com honestidade para poder construir um futuro melhor. É exatamente esse o espírito que guia toda a história que a gente vai ver agora. Ok, vamos começar do começo. Antes de qualquer colonizador pisar por lá, aquela terra já tinha seu povo, já tinha sua própria história. Uma história que começa com os verdadeiros donos da floresta. Os habitantes originais dali eram o povo Tembé. Eles viviam em completa harmonia com a natureza, principalmente com o rio Acará-Mirim. E olha que forte, o nome da nação deles, Tenetiara, significa Nós somos gente verdadeira. É uma declaração poderosa de conexão com aquele lugar, né? O que essa linha do tempo mostra é uma transformação muito rápida daquela terra. O que era um território indígena, de repente vira um ponto de exploração de madeira. E depois, uma enorme fazenda, a Fazenda Bela Vista. O cenário estava sendo preparado para uma mudança que, nossa, ninguém podia imaginar. E aí, em 1929, um capítulo completamente novo começa. Famílias do outro lado do mundo, lá do Japão, chegam com um sonho na bagagem: fazer agricultura na Amazônia. 42 famílias. Foram 189 pessoas que cruzaram o oceano para fundar uma colônia agrícola onde antes era a Fazenda Bela Vista. Eles trouxeram dinheiro, trouxeram séculos de conhecimento agrícola, só que a Amazônia era um desafio completamente diferente. Nada, absolutamente nada poderia ter preparado eles para o que vinha pela frente. E a realidade da Amazônia foi um choque, um verdadeiro soco no estômago. O isolamento era total, o clima implacável, algo que eles nunca tinham vivido. E para piorar, conseguir vender o pouco que eles plantavam era uma luta constante. Aquele sonho virou, na verdade, um teste de sobrevivência. E, infelizmente, muitas famílias não aguentaram o tranco. Mas vamos avançar um pouco, porque um acaso, um evento inesperado a bordo de um navio vindo de Singapura, mudaria para sempre o destino de Tomé Açu. A história é inacreditável. Um navio que trazia imigrantes precisou fazer uma parada em Singapura. E lá, o capitão conseguiu só 20 mudinhas de pimenta do reino. E não é que essas poucas mudas encontraram no solo amazônico o lugar perfeito para crescer? O resultado foi explosivo. No auge, Tomé Açu chegou a produzir 5.000 toneladas de pimenta do reino por ano. Aquela colônia pequena e isolada virou simplesmente a capital mundial da pimenta. Era o ouro negro deles. Mas bem quando a comunidade finalmente encontrou o caminho da prosperidade, duas crises terríveis, uma atrás da outra, ameaçaram destruir tudo o que eles tinham construído com tanto suor. Com a Segunda Guerra Mundial, o sonho virou um pesadelo. Os imigrantes japoneses passaram a ser vistos como inimigos, e a colônia deles foi transformada, na prática, um campo de concentração. O isolamento, que antes era uma dificuldade, agora era uma sentença imposta pelo medo e pela guerra. A vida se tornou sufocante. Imagina, ser proibido de falar a própria língua, de ensinar para os filhos, ficar sem nenhuma notícia do mundo lá fora, e ainda viver sob ameaça constante. Foi um período que testou os limites da esperança, da dignidade, de tudo. E quando finalmente sobreviveram à guerra, um novo inimigo apareceu. Nos anos 70, uma praga devastadora, um fungo chamado fusariose, simplesmente dizimou as plantações de pimenta do reino. E aí que está a ironia cruel da história. O mesmo ouro negro que trouxe toda a prosperidade foi completamente varrido do mapa pela praga. Da noite para o dia, a principal fonte de renda da comunidade sumiu. Eles estavam de volta à estaca zero. Mas é incrível, porque foi das cinzas dessa crise que nasceu uma ideia revolucionária. Uma ideia que mudaria tudo. E se, em vez de lutar contra a floresta, eles começassem a imitá-la? E assim nasceu o Sistema Agroflorestal, o famoso SAF. A ideia era genial: parar de brigar com a natureza e começar a trabalhar com ela. Eles passariam a misturar as plantações deles com as árvores da própria floresta, criando um ecossistema único, que é produtivo e resistente ao mesmo tempo.
E aqui a gente vê direitinho como funciona. Eles plantavam o cacau e junto colocavam açaí, castanheiras, outras espécies nativas. Criaram um sistema super inteligente. As árvores mais altas protegem o cacau do sol, a variedade de plantas deixa o solo mais rico e, o mais importante, essa diversidade toda cria uma barreira natural contra pragas. A lição da fusariose foi dura, mas foi aprendida. Eles estavam literalmente reconstruindo uma floresta que também era uma fazenda. E no centro de toda essa revolução estava a cooperativa, a Canta. Ela foi muito, mas muito mais do que só um apoio para a agricultura. A Canta era o coração da comunidade, garantindo hospital, escola para as crianças, vida social. Foi a prova de que juntos eles conseguiam reconstruir tudo, um verdadeiro modelo, né? Hoje, o resultado daquela decisão dificílima de inovar é uma comunidade que é reconhecida no mundo inteiro. Um exemplo de que dá para fazer agricultura de alta qualidade e de forma sustentável. E os resultados são bem concretos. Hoje, Tomé-Açu é o 6º maior produtor de cacau do Pará. E não é um cacau qualquer, não. Desde 2008, eles se especializaram num cacau fino, de altíssima qualidade, que conquistou o mercado lá fora. O cacau deles é tão especial que ganhou o selo de indicação geográfica. E isso é mais do que um prêmio de qualidade. É uma marca que conta toda a história de como e onde aquele fruto é cultivado, valorizando todo o trabalho sustentável que existe por trás. A história de Tomé-Açu, no fim das contas, não é só sobre o passado. É uma baita resposta para os desafios do nosso futuro. E deixa a gente com essa pergunta, né? Eles provaram que é possível sim curar o planeta e, ao mesmo tempo, cultivar um futuro próspero e mais justo para todo mundo.